Muito bem, vamos dar início então à nossa primeira reunião com tema livre, Kardec Explica. Hoje é dia 29 de maio de 2026, são 20 horas e 9 minutos. Nós estamos transmitindo esta nossa reunião pública em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Essa reunião tem o propósito de tirar dúvidas, permitir que as pessoas façam perguntas, sempre sobre o tema Espiritismo. Muito bem. A Yara, que entrou com o pseudônimo de Tieta do Agreste, ela pede para falar do filme Síndrome de Tourette, a respeito da Síndrome de Tourette, né? Ah, interessante. Está com delay, ela está falando que está com delay, tá mesmo? Bom, normalmente dá muito delay quando a gente transmite diretamente pelo YouTube, dá um delay muito grande. Transmissão pelo Facebook, né? Quando transmite direto dá um delay muito grande. Por isso que é bom aqui pelo Google Meet, né? Não tem delay nenhum, né? Você sabe que esse assunto que a Yara está trazendo à baila aí é muito interessante, porque existem vários vídeos no Instagram, nas redes aí, sobre a síndrome de Tourette. Agora, teve um caso que chegou a ser, chegou até ter uma comicidade nesse problema, nessa síndrome, que o rapaz ele tinha o hábito constante do sinal da cruz. Ele fala, não sei se você viu esse vídeo. Vi sim. Então, ele falava e estava no meio de uma explicação em sinal da cruz, e voltava. Então, acho que é um tema muito interessante. Eu também, depois, não sei como é que você pensa em conduzir, mas depois eu acharia interessante também, assim que falarmos da síndrome de Tourette, a questão da evocação. Queria trazer aí depois à baila algo sobre evocação, a importância da evocação aí, dentro da doutrina. Uhum. Não, a síndrome de Tourette nada mais é do que uma obsessão. São esgares, a pessoa tem o hábito de repetir sempre aquele mesmo gesto, às vezes muda. Aquele mesmo que fazia o sinal da cruz, ele teve outros hábitos. Quando ele gravou aquele filme que acabou por viralizar na internet, ele estava com o sinal, ele era, se eu não me engano, era muçulmano ou judeu, eu não tenho certeza, e ele fazia o sinal da cruz, que não tem nada a ver com a crença religiosa dele, né? Então a síndrome de Tourette nada mais é do que uma obsessão de subjugação. Quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente verifica lá que todos os esgares, hábitos estranhos e tal, são um processo de obsessão de subjugação. E a síndrome de Tourette nada mais é do que isso. Se fosse tratado pelos meios espíritas, talvez a pessoa melhorasse muito, ou talvez até se livrasse desse problema, né? Interessante. Essa síndrome a gente percebe, quer dizer, até não é muito comum, pelo menos me parece não ser muito comum, eu não me recordo. Não, tem muita gente que sofre dela, viu? Ah, é? Tem muita gente. Eu não estou, nas minhas relações, eu não estou recordando se conheço alguém que tem. Não, eu também não conheço, mas a gente sabe que está disseminado muito. Pela internet você recebe muitos vídeos com pessoas que têm esse tipo de problema, sabe? É um caso que deveria ser estudado pelos psicólogos, pelos psiquiatras, de uma forma assim mais detida, sabe? De forma mais, não simplesmente taxar de síndrome, né? E tratar o paciente com química, com remédios químicos, né? Deveria ser tratado de uma forma mais voltada para a espiritualidade da pessoa, sabe? Realmente é uma obsessão.
Se fosse tratado dessa forma, com os recursos espíritas, certamente as pessoas iam ter um ganho muito grande aí em relação à própria cura. Falando sobre, só dando continuidade à questão síndromes, eu esses dias, eu acho que eu comentei com você um convite que eu recebi para participação aqui pelo Google Meet, de um estudo aqui sobre um livro de romance. Lembra que eu falei para você isso? Né? Um grupo espírita aqui de Florianópolis. E ali teve um assunto, agora que você falou na síndrome, me lembrei. Eles tratavam de dois temas. E tinham duas pessoas que estavam participando que tinham problemas em relação ao TDAH, né, filhos e parentes ali com TDAH, e com o próprio autismo. E aí, também são problemas aí que estão ligados, de certa forma, podem estar ligados, de certa forma, à obsessão? Isso? Estão ligados, com certeza. O autismo fica bem claro, né? No autismo fica bem claro, porque a pessoa, ela rejeita a relação social natural, né? Ela tem um modo próprio de ver a vida, um modo próprio de ver as pessoas, um modo próprio de se relacionar com as coisas, com as pessoas, tem hábitos constantes, ou seja, manias, né? Tem muita mania, só faz uma coisa de uma determinada forma, só lida com as pessoas de uma determinada forma, não gosta de barulho, de tumulto, a maioria deles e tal. Então, realmente, o Espiritismo ainda vai entrar nessa questão, não vai demorar muito não para as pessoas descobrirem a importância de se utilizar a doutrina espírita para essa finalidade. Mas, enquanto isso não acontece, as pessoas vão dando o nome de síndrome, né? Que é mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. Eu contei aquela história daquele menino, daquela criança que frequentava a Associação Jauense de Estudos Espíritas. Os pais, ele frequentava junto com os pais, só que numa sala separada. Ele, num determinado momento, ele começou a se debater à noite, ele deitava na cama, dormia, começava a se debater e gritar, e ela levou numa psicóloga infantil, né? Para ver o que era e tal. Imediatamente, isso é terror noturno. Foi o diagnóstico. Terror noturno. Então eles chegaram para mim, imediatamente não falaram desse assunto para mim, falaram só depois, né? Eu falei, não tem nada de terror noturno, coisa nenhuma. Isso é o espírito dele se relacionando com outros espíritos, e aquilo acaba, por certa forma, a se repercutir no corpo, né? Ele pode estar tentando defender a família, se defender a mãe, defender o pai, de algum ataque, alguma coisa e tal. E como é que a gente soluciona isso? Eu falei, é muito simples. Deixa ele era um menino de uns 3, 4 aninhos na época, hoje já é um homem praticamente. E falei, deita com ele, né? Faça com uma prece com ele. Tem o hábito de fazer? Não. Faça uma prece com ele ao deitar. Ensina ele uma prece, faça com ele uma prece. E espere ele dormir. Depois que ele dormir, coloca a mão sobre a cabeça dele e peça para o anjo da guarda dele que acompanhe ele, que vele pelo seu sono e tal. Né? Acabou o terror noturno. Acabou o problema. Acabou o terror noturno. Você sabe que essa questão de terror noturno, que muita gente também, quer dizer, 99,9% das pessoas, elas dizem o seguinte: quando elas têm o mal dormir, né, as pessoas falam, eu tive um pesadelo. Sabe? Pesadelo. O tal do pesadelo. Né? Como é que você vê isso aí, esse pesadelo? O que a gente pode considerar o pesadelo? Né? O Espiritismo tem alguma explicação para isso? Sim. A relação do desencarnado, que naquele momento vive praticamente a vida espiritual, como ele viveria se ele estivesse desencarnado, se relacionando com outros espíritos. A relação
relação do encarnado com do encarnado com outros espíritos. Certo? Aquela relação, naquele momento, não está sendo uma relação, provavelmente uma relação agradável, né? E aquilo pode ou não se repercutir no corpo. Quando quando se repercute no corpo, a pessoa começa a gritar, começa a se debater. Suar. Suar. Tem vários modos de se repercutir no corpo. A pessoa não fica bem, ela não se sente bem. Ou então ela acorda pela manhã e diz assim, eu não dormi bem. Exatamente. Na realidade ela dormiu, mas o sono não foi reconfortante, não foi reparador. Exatamente pelo fato dessas relações repercutirem no corpo físico. Os espíritos dão a seguinte explicação. É mais ou menos como quando você balança o fio e repercute no poste. Sim. Daquele reflexo. No poste, Então, o poste seria o corpo físico. O fio seria o espírito. Perfeito. Como existe uma ligação fluídica entre corpo e espírito, e perispírito, tudo o que acontece com o espírito repercute no perispírito, que acaba repercutindo no corpo. Você vê, você está dando uma explicação de ordem técnica, né? E, como sempre fazemos aqui, baseado na doutrina, no que explica a doutrina, isso é tão fácil de compreender, é tão tranquilo de entender. É lógico, né? É tão lógico, é tão lógico. racional, né? Que se as pessoas que não conhecem o Espiritismo, que não têm acesso, aí por N questões, se elas pudessem compreender isso dessa forma, e veja, você explicou isso em 2 minutos. Quer dizer, seria tão fácil de muita gente compreender e até mesmo sanar as suas dúvidas, se soubesse um pouco mais, se estudasse um pouco mais a doutrina, né? Na realidade, a ciência precisava se aproximar um pouco mais desses recursos. Porque a ciência, ela não faz, ela não protela a utilização de qualquer recurso que chegue até ela. Né? Mas para a ciência médica, especialmente, fica difícil aceitar a doutrina espírita, porque existe um preconceito muito grande por parte dos médicos, seja ele psiquiatra, psicólogo, ou mesmo médico e outras especialidades, existe um preconceito muito grande. Eles acham que isso é coisa, é fantasia, faz parte do maravilhoso, do sobrenatural, quando na realidade é uma ciência que deve ser encarada e tratada como tal. Porque essa é a explicação mais fácil, né? Quando você não tem conhecimento, você não tem condição de esclarecer e explicar uma determinada situação, você vai pela tangente mais simples, mais fácil. Na realidade, ela não é mais fácil, ela é mais cômoda, né? Exatamente. Ela é mais cômoda, quer dizer, você explica de uma forma cômoda, não é? Aquilo que você não conhece. Exatamente. Como é que eu vou explicar um problema qualquer de saúde que eu tenha, se eu não tenho conhecimento? É o mesmo caso. Entendeu? Você pode dar 1000 explicações, mas qualquer explicação que um leigo der não faz parte de ciência. Exatamente. Não faz parte do mesmo diagnóstico que daria um especialista na área. Né? É o processo inverso. É a mesma coisa. Quer dizer, quando você pega uma pessoa que tenha conhecimento suficiente de doutrina espírita, ela vai lidar com o assunto de forma técnica, enfocando tecnicamente aquele assunto do ponto de vista do espírito. Porque eles lidam sempre do ponto de vista do físico, da matéria. Né? E eles já sabem que tudo que acontece no espírito, eles chamam de emoção, repercute no corpo. Todo problema emocional grave acaba gerando uma doença grave que eles chamam de somatização. Sim. Né? Ou seja, a manifestação no corpo
daquela emoção ruim que a pessoa vivenciou. Um trauma, por exemplo, um trauma emocional que a pessoa tem, né, um trauma qualquer emocional que a pessoa tem, acaba repercutindo no corpo dessa forma, né? Trazendo para a pessoa doença, trazendo distúrbios neurológicos, distúrbios emocionais, distúrbios físicos em função desses distúrbios emocionais, etc. Eu vou mudar radicalmente aqui o tema, trazer à baila um assunto que é muito comum, por incrível que pareça. Eu não diria aqui no Brasil, mas na Europa isso é bastante comum, né? Deus, né? Como nós temos ateus na Europa, talvez seja no continente, eu não sei como é que é isso nos Estados Unidos ou no próprio Oriente, mas na Europa nós temos uma grande quantidade de pessoas que são ateias, né? E não acreditam, sob hipótese alguma, como tem muita gente aqui também na América do Sul, mas não acreditam, sob hipótese alguma, em Deus. Aí eu fico aqui pensando, né, Luiz, como é que essas pessoas conseguem ter uma paz no seu dia, na sua vida, quando não acreditam nisso, né? Não acreditam em Deus, né? Como é que você vê essa situação toda aí? Olha, o problema da falta de crença em Deus na Europa deve-se muito à imposição da fé orquestrada pela Igreja Católica. Toda imposição de fé gera hipocrisia ou descrença. E foi o que aconteceu. A Igreja Católica dominou por vários séculos, não sei se talvez 1000 anos, 1500 anos, dominou a Europa de uma forma absoluta. 1870, final do século XIX, são 1900 anos praticamente dominando a Europa de uma forma absoluta. Eu estou falando da França, que era o centro de toda a cultura, centro cultural do mundo na época. Em 1870 eles declaram a infalibilidade papal. Para a gente ter uma noção da imposição que obrigava a Europa de forma hegemônica a se submeter à Igreja Católica. Então, com o advento das novas tecnologias, dos recursos médicos, etc., as pessoas foram percebendo que isso era baboseira. O que a Igreja Católica pregava como punição de Deus e tal, era baboseira, era coisa de religiosos que queria fazer com que as pessoas se submetessem. E as pessoas falam, bom, se eles não cumprem aquilo que eles mesmos ensinam, então por que não vão cumprir? Aí já era descrença. Aí já era a descrença. Não é? Mas essas mesmas pessoas estão aos poucos retornando, percebendo essa necessidade de retornar seu pensamento, a sua vida, para uma coisa que transcenda, para uma coisa que vá além da vida. Porque as pessoas estão percebendo que só a matéria não gera felicidade. Só as coisas materiais não geram felicidade, porque o que eles têm de benefício material, o que eles têm de facilidade material na Europa, né? A própria previdência social, por exemplo, atingiu níveis inimagináveis para nós brasileiros, por exemplo. Aqui tomam a aposentadoria da gente. Eu, por exemplo, recebo metade do que eu tenho direito. Né? Por exemplo, na Finlândia, em outros países da Europa, as pessoas só têm a obrigação de ter um filho. O resto o governo cuida. O Estado cuida. O Estado cuida de tudo. O Estado cuida de tudo. O imposto chega a 60% daquilo que a pessoa ganha. Mas ele não tem preocupação com saúde, com educação, com escola, com segurança. Enfim, segura nada. Não tem preocupação com nada.
Entendeu? Inclusive, depois que a criança se forma, emprego já está arrumado. Ela vai morrer naquele emprego, ela vai trabalhar a vida inteira naquele emprego, ganhando um salário que vai ser suficiente para ela se manter. E chegou a tal ponto a Previdência Social, a tal ponto de assistir o cidadão, que, segundo o que eu vi na internet, existem famílias que não trabalham há 4 gerações. Que coisa, hein? Então, esse tipo de facilidade, a gente sabe que, por ser brasileiro, a gente entende bem isso que eu vou falar agora. As facilidades afrouxam o caráter. Nós sabemos disso, porque eu estava até comentando com um amigo ontem. Eu tive que fazer um pequeno móvel aqui em casa e tal. Ele é um marceneiro espetacular, excelente, faz móveis. Eu tenho móvel dele aqui com quase 40 anos, que está aqui em casa, foi ele que fez, de uma qualidade excepcional. Então eu fui lá, a oficina dele é na rua de baixo aqui, paralela à minha rua aqui, chama-se seu Antônio Ferrari, o nome dele. Um italiano, descendente de italiano, então a gente tem muita amizade. Ele é católico, ele sabe que eu sou espírita, mas isso não influencia em nada na nossa amizade. E eu tenho converso com ele gosta de conversar comigo, então a gente conversa de tudo, de política, de família, de doença, de idade, de tudo quanto é coisa. Eu fui na casa dele e ele tem uma pequena oficina, ele fechou a marcenaria dele, alugou o prédio, que é propriedade dele, e no quintal da casa, que tem um quintal relativamente grande, montou ali uma marcenaria, um galpãozinho feito de madeira, que é a marcenaria dele, onde ele tem as ferramentas dele e tal, e o pessoal manda uma cadeira para ele consertar, uma mesa para ele recuperar e tal. E eu fui lá ver o móvel que ele está fazendo para mim, que vai em cima da máquina de lavar louça que eu comprei, para a Yara poder colocar as coisas e tal. Muito bem. Estávamos conversando, e o filho dele, que quando tem folga, ajuda. Ele estava ali também, nós começamos a conversar e tal. Eu falei para ele, seu Ferrari, quem tá? Ele falou, tá vendo esse barracãozinho que eu fiz? Ele fez para mim me divertir, eu e meu filho. Então eu falei, seu Ferrari, quem está acostumado a trabalhar, como a gente, não para de trabalhar. Ele tem 87 anos de idade. Veja só. Está trabalhando. Eu falei, seu Ferrari, eu me aposentei em 1999. Faz 27 anos, eu nunca parei de trabalhar. E não vou parar de trabalhar, a não ser que a vida me impeça. Né? Eu trabalho desde os 8 anos. Ele falou, eu também. Né? Então, quem começou a trabalhar cedo, aqui no Brasil se começava, na nossa época, a trabalhar muito cedo, porque as famílias precisavam da ajuda financeira dos filhos, né? Sabe dessa frase que eu falei. Né? As facilidades afrouxam o caráter, afrouxam mesmo. Quando o sujeito tem muita facilidade, ele não procura soluções. Né? E uma das soluções para a vida da gente é Deus. A maior delas, a maior de todas as soluções é Deus, porque por mais dificuldades que você tenha, se você confiar em Deus, irrestritamente, você não vai ter problema nenhum. Mas o problema vai deixar de existir? Não, só que você vai passar por ele com muito mais facilidade, ou seja, você vai solucioná-lo. Ao passo que aqueles que têm muita facilidade material acabam não solucionando a maior de todas as dificuldades que tem, que são as dificuldades emocionais. E justamente boa parte dessas pessoas que têm um vínculo material muito significativo, não é que seja uma regra, mas me parece que é uma percepção que eu tenho. Quem tem um excesso de materialismo no seu comportamento, que a grande maioria das pessoas não se desenvolve espiritualmente. E aí, não que seja uma regra, não estou dizendo que isso vale para todo mundo, mas eu me refiro que quando você se identifica, se detém as questões materiais com excesso de devido, você esquece de se cuidar do ponto de vista da alma, né? Do ponto de vista espiritual. Né? Apesar que são sociedades muito desenvolvidas, né? Sociedades muito avançadas, onde as pessoas, nos Estados Unidos é muito comum isso, por exemplo, Estados Unidos, estamos falando da Europa, mas
voltei aqui, me lembrei dos Estados Unidos, é muito comum as pessoas darem um dia da sua semana para trabalhos gratuitos, voluntários, gratuitos em instituição, coisa que a maioria dos brasileiros não faz. Não faz. Não é hábito, não é cultural, né? Isso é cultural na Inglaterra, isso é cultural na França, isso é cultural na Alemanha. Por exemplo, na Alemanha as pessoas não falam alto, não berram, não gritam, você não ouve uma buzina, você não ouve moto fazendo ratatatá, você não ouve isso, entendeu? Quer dizer, apesar de toda a espiritualidade, de toda a espiritualização do brasileiro, entendeu? Ele ainda é um cidadão de segunda categoria, porque ele não respeita o próximo. E aí tem mais um detalhe, voltando à questão do assistencialismo, aqui no Brasil, por questões culturais, né, do nosso povo, o assistencialismo tem uma conotação. É aquela história que a gente vê nesses planos governamentais aí. O sujeito se joga na rede e não trabalha, realmente não trabalha, não porque... primeiro porque o Estado não oferece para ele o que o Estado oferece lá nos países europeus, né? É diferente da forma da interpretação do assistencialismo pelo europeu. Porque aí, claro, a gente está falando de uma barreira e um divisor de águas cultural entre o europeu, de um modo geral, né? A elevação cultural e a compreensão de vida do europeu em relação ao latino-americano, né? Isso vale para o Brasil e para vários países da América do Sul, né? O grande problema da ausência de Deus na vida dos europeus, no modo geral, é a forma pela qual ele é apresentado às pessoas. As pessoas estão num patamar de raciocínio, de lógica, que eles não aceitam esse tipo de imposição de fé, entendeu? E fazer com que as pessoas façam a abjuração da sua crença, da sua forma de ver a vida, das suas coisas, para aceitar a imposição de fé, aí é a pior coisa que existe. Por isso que o espiritismo não precisa ser imposto. Ele é tão lógico, é tão racional, que ele atinge as pessoas pela inteligência. As pessoas vão falar, bom, peraí, pô, aí tem coisa aí por trás, tem coisa lógica aí por trás, tem coisa boa aí por trás. A pessoa passa a ver de uma outra maneira. Então, há muitas pessoas que estão ávidas, mesmo com todas as facilidades que têm, estão ávidas de crer. Estão buscando isso. Buscam essa crença, buscam essa forma de enxergar o Criador, enxergar a criação de uma maneira mais lógica, coisa que a Igreja Católica não tem condição de fazer. Eles têm, a Igreja Católica, estou falando, e as igrejas, denominações cristãs de uma forma geral, né? Eles não têm condição de fazer, porque eles se apegaram aos dogmas. Exatamente. Enquanto eles forem apegados, enquanto eles tiverem como premissa de crença os dogmas, eles vão estar nessa sinuca de bico. Que eles não podem abjurar dos dogmas, né? E não podem ensinar verdadeiramente aquilo que tem que ser ensinado. Que é a crença num Deus misericordioso, bom, realmente justo e tal. E aí você tem paralelo a isso tudo que você acabou de falar agora há pouco, que é a própria orientação, né, da Igreja ao longo dos séculos, né? Quer dizer, o posicionamento, a postura da Igreja e a descrença que isso foi criando também, e eu acho que tudo isso corrobora para o ateísmo, né? Quer dizer, você tem a descrença gerada pela própria Igreja ao longo dos séculos, e aí a gente está falando de gerações para gerações, e aí aquela história, por que eu vou mexer naquilo que meu tataravô já pensava dessa maneira, né? Foram 20 séculos se impondo, 20 séculos obrigando as pessoas a acreditarem naquilo que eles falavam. Olha, eu estou falando que você deve acreditar assim porque eu estou falando. É fácil o que eu digo e não faço o que eu faço. Até que chegou um momento que a coisa explodiu, era natural. Você aceita a imposição de fé? Eu não aceito. Eu não, também não. Entendeu? Eu não aceito. Então, é assim, a coisa funciona dessa forma. E o europeu chegou no momento que você imagina, 1870, final do século XIX,
O iluminismo já estava em pleno andamento na França, por exemplo, né? Pô, o cara chegar e dizer que o Papa é infalível, um ser humano é infalível, pô, peraí, como? Como assim? Como assim? Infalível como? Aí eles começaram, não, ele não é um ser humano infalível, mas quando ele está paramentado de Papa, ele é infalível. Olha a tangente que o cara usa para poder sair de uma sinuca de bico igual a essa. Não tem como explicar, pô. Entendeu? Não tem como explicar. Então, o cara falou, quer saber de uma coisa? Vai contar essa história para Carochinha, não para mim. Não vem contar para mim, que para mim você não vai contar, não. É onde a coisa começou, numa proporção muito grande, a disseminar o ateísmo. Entendeu? E outra coisa, no nosso século XXI, final do século XX, início do século XXI, nós temos aí uma doença muito grave no seio da humanidade, que é o hábito das drogas, né? A humanidade começou, eu estou falando da Terra, né? Quando eu me refiro à humanidade, estou me referindo à humanidade terrena, começou a deixar o hábito do cigarro no final do século XX, né? Ali por 1980, 1990, mais ou menos, muitas pessoas deixaram de fumar e ensinaram seus filhos a não fumar, né? Mas, em substituição a isso, o que o mundo espiritual fez? Que queria ver os seres humanos submetidos a alguma coisa ruim. A outros vícios. A outros vícios. Enfiaram a droga no meio da coisa. O que é muito pior do que o próprio cigarro. Muito pior. Muito pior, porque o viciado, ele vicia ele, a família, todo mundo, acaba desgraçando famílias inteiras, né? E na Europa se paga 30, 40 vezes mais o valor de uma grama de droga qualquer do que aqui na América, por exemplo. Isso que você está falando, não vamos nem muito longe, a gente está vivendo nesse momento, do ponto de vista, não é o motivo aqui da nossa conversa, mas acho que vale trazer apenas essa informação. É o momento que a gente está vivendo, inclusive hoje no Brasil, essa questão das drogas, né? Não é à toa que estamos vivendo viveremos num futuro muito próximo essa interferência americana aqui no próprio Brasil em função do problema das drogas. É uma coisa, sabe, o ateísmo, ele traz não só o prejuízo emocional para as pessoas, ele traz outros prejuízos, desagrega a família, por exemplo. Né? A família, quando a família gira em torno da crença em Deus, ela é muito mais unida. E há muito mais respeito entre pais e filhos do que quando aquela família não tem a crença. É complicado pra caramba. Mas dessa decimal vai sair a solução, viu, Alexandre? Decimal vai sair a solução. Você pode ter certeza que não demora muito as pessoas, e quando eu falo não demora muito, aí talvez mais 100, 200 anos, sei lá quanto, as pessoas vão acabar descobrindo Kardec, vão acabar descobrindo os espíritos superiores. Né? Não esse espiritismo que as pessoas pregam aí pelo mundo, porque aonde existe um centro espírita no mundo é o brasileiro que fundou. E fundou baseado em Chico Xavier. Sim. Baseado nessas obras. Chico Xavier e todos os princípios da FEB. Foi baseado nisso. Então, as pessoas falam, pô, peraí, eu vou trocar uma igreja católica por uma igreja espírita. Né? E a coisa chegou a tal ponto, a tal extremo, que estão querendo criar uma igreja espírita. Vê se tem cabimento agora. Que loucura. Loucura. Você viu o que o Jorge falou na quarta-feira passada a respeito do culto do Evangelho no Lar? Sim. A coisa começa aí, pô, entendeu? O espiritismo não tem culto, pô. Culto é um conjunto de medidas, né? Não é bem esse o termo que eu queria usar, mas é um conjunto de coisas, de manifestações que as pessoas fazem para homenagear a Deus, pô.
É um hábito absurdo, né? Na realidade, é um conjunto de coisas que um grupo de pessoas fazem para homenagear a Deus. O Espiritismo não tem isso. Deus não precisa ser homenageado. Né? Foram as distorções, né, Luísa? Essas distorções criadas aí por esse falso espiritismo aqui da Federação Espírita Brasileira. Isso aí. Então, esse espiritismo intencional aí, né? Esse dito espiritismo intencional, político, baseado em poderes e interesses, né? Que fez com que o culto do Evangelho do lar ele surgisse. Quer dizer, isso aí já também, olha, secular, eu acredito, mas já não sei quantos anos já tem isso na cabeça das pessoas. Eu me lembro que nós fomos presenteados numa ocasião aqui, justamente com um livro, o Evangelho do Evangelho, segundo o Espiritismo, por um casal que eram espíritas, né? Mas espíritas febianos aí, né? Com essa base da fé. Mas nos deram, de boa fé, de coração aberto, nos deram um livro. E eu me lembro muito bem que a Cláudia, o nome da moça era Cláudia, ela dizia o seguinte: olha, isso aqui para que vocês façam toda semana o culto do Evangelho do Lar. Peguem o livro, essa foi a orientação. Eu também recebi a mesma orientação. Peguem o livro e abram em qualquer página. Aleatoriamente. E leiam aquela página porque ela vai trazer algum tipo de alívio para a tua vida. Era essa a teoria deles lá. E normalmente se indicava o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Para que isso fosse feito. Né? Foi o que nós ganhamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem até hoje, eu tenho ele na cabeceira de entrada aqui da minha casa. A pessoa entra na minha casa, ela vai ver o Evangelho ali segundo o Espiritismo. E aí justamente tem ali uma dedicatória deles falando do culto. Quer dizer, um negócio... Na realidade, o que a FEB fez foi exatamente transformar, ou tentar transformar a doutrina espírita numa religião. E trabalhou bem, hein? Sim. Trabalha. As pessoas são ingênuas, como aqueles que frequentam a Igreja Católica, por exemplo, ou a própria Igreja Evangélica, os neopentecostais, são ingênuos, uma boa parte deles, uma boa parte é malandro. Que é aquele cara que... Carentes espiritualmente. São ingênuos, carentes. Toda pessoa é carente espiritualmente, precisa dessa assistência espiritual. Né? Mas são ingênuos por quê? Porque dão dinheiro para essa gente. Né? Nesse tipo de ingenuidade que eu estou falando, porque essa carência espiritual não é ruim. É um impulso que o espírito recebe para ir em busca da divindade. Né, em busca de Deus. Então, eles se utilizam dessa fragilidade das pessoas, essa é a palavra mesmo, para poder usurpar, para poder roubar dinheiro das pessoas. Essa é a realidade. É aí que vira o fio e que nós entendemos isso, porque sabemos o que a doutrina nos ensina, nos esclarece, e sabemos muito bem o propósito, né, e o interesse por trás, o interesse financeiro que está aí por trás da Igreja Católica, das igrejas evangélicas e dessas outras todas que estão por aí, né? O propósito é político, né? Político e financeiro. Político e econômico, é política e econômica. O propósito é esse. É interessante, as pessoas são tão ingênuas. Eu vi outro dia aquele... Como é que é o nome dele, rapaz? Eu chamo ele, eu apelidei ele por conta própria de mão de raquete. Ele tem uma mão desse tamanho. Né? É um Valdemiro alguma coisa. Valdomiro Santiago. Isso, Valdomiro Santiago. Acho que é Valdomiro. É um negro alto. É uma dessas igrejas negro alto e tal. Ele outro dia estava na internet, eu vi o filme, eu não sei se é de outro dia quando, se é muito antigo, mas ele pedia 100 pessoas com 10 mil reais cada uma. Eu acho que eu já vi esse vídeo também.
propósito dele, aquilo dava 10 milhões de reais, uma coisa assim. Lá no meio de um culto, com a igreja lotada, né? Na realidade, o que ele queria, ele falou que o propósito de arrecadar esse dinheiro, que vocês vão doar esse dinheiro para a igreja. E o propósito de arrecadar esse dinheiro é fazer uma ceia no céu. Que loucura. Mas como é que a pessoa pode acreditar num troço desse, rapaz? Entendeu? É muita ingenuidade. É muita ingenuidade, é muita ingenuidade. Eles chegam a ponto de dar como motivo para aquilo coisas as mais absurdas, as mais tapafurtas possíveis. Porque aí você tem aí vários aspectos, né? A questão da ingenuidade, a questão da ignorância, a questão cultural da formação educacional da pessoa, da família, do berço que ela vem. Quer dizer, a falta de visão, a falta de compreensão, a falta de esclarecimento. E aí o lado emocional, a fragilidade emocional, o problema que levou aquela pessoa até essa igreja. E a gente aí, né, tem inúmeros problemas, desde pessoas que cometeram assassinatos, drogas, quer dizer, as piores coisas possíveis, que fragilizam o espírito, né, que fazem com que a pessoa perceba que ela está, de fato, num planeta de expiações e ela não consegue sair dessa roda viva sem nenhum auxílio. E aí ela vai para a igreja e aí o cara pega e oferece a ceia no céu, quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. O maior problema, o problema de uma boa parte dessas pessoas é o peso da dor da culpa, né? O peso da dor da consciência. Esse é o pior problema que existe, porque a Igreja Católica, por exemplo, há não muito tempo atrás, acho que até hoje acontece isso, aqui em Jaú, por exemplo, recebeu fazendas como doação. Que coisa. O sujeito foi lá e doou a fazenda para a igreja. É problema da culpa. Da dor de consciência. O cara tem tanta dor na consciência que ele fala, quem sabe se eu doar uma coisa muito cara para Deus, ele vai me perdoar daquilo que eu fiz. Coitado. Esse é o problema. E aí você tem aí meia dúzia de 20, 30, 50 desses caras aí que são os fundadores dessas igrejas, e a gente está falando das evangélicas, né? Todas elas, sem exceção, é a mesma linha de pensamento, eles não modificam isso, é Ctrl-C, Ctrl-V, muda o nome lá da igreja, mas passar ali o chapéu pedindo dinheiro é igual, como também é na católica. Né? Então, quer dizer, você tem, realmente é isso, eu acho que o grande problema é a culpa, né? É o que leva a pessoa em se sentindo culpada, e cá entre nós, quem é que não se sentiu em algum momento da sua vida culpado por alguma coisa que tenha feito, né? Essa é uma grande verdade. Eu acho que é impossível algum ser humano que viva aqui sem culpa de alguma coisa, de algo que tenha feito, e aí, fragilizado emocionalmente, vai para a igreja e esses caras aproveitam, porque são extremamente, nem sei como classificá-los, né? São estelionatários mesmo, né? São estelionatários da fé. Eu acho que até um filme com esse nome, mas na verdade são estelionatários da fé. São estelionatários, eles fazem verdadeiros estelionatos com o nome de Deus, utilizando o nome de Deus. E eu lamento profundamente essa gente, porque o que eles vão responder a esse respeito para si mesmo, né? É uma coisa, é muito triste de ver isso, sabe? Eles não sabem, realmente, eles não sabem o que estão fazendo contra si mesmos. Se soubessem, não fariam, viu, Alexandre? Se soubessem da repercussão disso, futuramente, como espírito, não fariam. Eu até acho que não fariam, mas a ganância e o interesse é tão grande, do ponto de vista material, a cobiça é tão grande, né? A mentalidade do estelionato é tão grande nesses caras, que eu acho que mesmo que eles soubessem, eles diziam, olha, quer dizer, eu vou arriscar, sabe? Eu vou fazer aqui, depois eu me acerto lá na frente. Então vou te contar uma história. Eu conheço um rapaz, ele foi meu cliente e é meu fornecedor até hoje. Ele fornece papel para mim quando eu preciso e tal. É Marcos o nome dele. O Marcos era viciado em cocaína. Foi um jovem viciado em cocaína e tal. Hoje tem 50 e poucos anos de idade e faz acho que mais ou menos uns 20 ou 30 que ele não usa.
Eu conversando com ele, inclusive a Yara estava presente na conversa, ele falou assim, eu adoro cocaína. Eu adoro. Eu só não uso por uma razão. Eu sei que se eu usar eu vou morrer. Então é a mesma coisa daquilo que a gente estava discutindo. Se estes caras soubessem exatamente o que vai acontecer com o espírito, exatamente, não ter uma noção, não. Exatamente. O que vai acontecer com o espírito dele, a hora que ele desencarnar, a repercussão disso, a consequência exata daquilo que eles estão fazendo, não faria. Porque o espírito, quando desencarna, ele tem uma outra noção, uma outra visão a respeito das coisas. Ele pensa, ele raciocina de forma diferente do encarnado. O encarnado está iludido aqui por esse mundo, ele ouve, sente, percebe, vê, por condutos. Para ver, ele precisa dos olhos, para ouvir dos ouvidos, para falar da boca, para sentir o odor do nariz e tal. Quer dizer, o espírito não. O espírito, esses atributos é geral. Né? Então, quando o sujeito desencarna, que ele se dá conta da realidade, ele fala, se eu soubesse. É aquela história que a gente fala, né? Ele não vira santo, mas ele passa a ter uma visão bem diferente. Completamente. Mesmo nós, viu, Alexandre? Mesmo aqueles que têm conhecimento, quando desencarnam, nós não temos a menor noção, como encarnados, nós podemos fazer um esforço de imaginação para tentar entender como é a vida do espírito. Mas apenas fazer um esforço, porque saber exatamente como o espírito se sente, a alegria de viver no mundo dos espíritos, como é a relação de um espírito com o outro, como são os atributos que levam o espírito a se locomover, a sentir, a pensar, a se comunicar e tudo, a gente não sabe exatamente. Não. Eu sei daquela Madame de Girardin, tem uma mensagem dela no livro O Céu e o Inferno, falou, olha, vocês não fazem a menor ideia do que é estar desencarnado e feliz. Vocês não fazem a menor ideia. Quer dizer, imagine, falando com Kardec. Kardec, que é Foi ela que foi levada por dois espíritos superiores para uma estrela, né? Isso, ela chamou de estrela, mas era um planeta feliz. Um planeta feliz que eles falaram para ela, você está vendo aquela estrela lá? É para lá que nós vamos. Né? E ela foi conduzida. Na revista espírita lá. Na revista espírita tem no livro Céu e Inferno. Então, a gente, por mais que você conheça a doutrina espírita, muito pouco você sabe realmente daquilo que é a vida espiritual. Né? Na prática. Na prática, né? Como a coisa funciona na prática. Entendeu? Muito pouco a gente sabe. Então, se para nós sentir isso, entender isso, já não é complicado, você imagina para um cara ligado, iludido pelas coisas materiais. Eu vi um médico, eu te contei a história, um médico chegou para eu também considero ela minha tia, mas é tia de um primo meu, por parte de mãe, quer dizer, não tenho relação nenhuma com ela, de parentesco, por parte da mãe dele, né? Eu sou primo dele por parte de pai, né? Ela, enfermeira da Santa Casa de Adamantina, deu uma bronca no médico, ela tinha intimidade com o cara, fazia 30 anos que era enfermeira no lugar, deu uma bronca no cara, falou, você está receitando um remédio que vai fazer mal para o paciente. E era uma mulher da alta sociedade da Adamantina, uma mulher de dinheiro, entendeu? Falou, mas como é que você quer que eu traga ela de volta para o meu consultório? Que loucura, você falou isso. Quer dizer, e ela falou, você só sabe que você vai ter que responder isso para Deus? Ele falou, eu sei, mas o que me interessa é o que está no meu bolso. Bateu no bolso e falou, o que me interessa é o que está no meu bolso. Você imagina, um cara iludido é esse, um cara esclarecido. Não pode dizer que o médico não é uma pessoa esclarecida. Pô. É um cara esclarecido, um cara que tem muita informação, um cara que recebe informação de tudo quanto é lado, de tudo quanto é coisa. Um cara responder dessa forma para a pessoa, quer dizer, absurdo.
É triste, né? É triste. Quer dizer, triste é o mínimo, né? Triste, é o mínimo. Triste de se dizer é o mínimo. Porque é um cara que deveria estar se comportando de uma forma completamente oposta a essa. Completamente oposta. E você sabe que você sempre bateu muito no ponto da hipocrisia, né? A gente sempre fala sobre isso, mas sempre fala em linhas gerais, né? Mas a hipocrisia é outra chaga que a gente vive, assim como a gente fala do egoísmo, do orgulho, da vaidade. A hipocrisia também ela não está muito longe disso tudo, porque infelizmente a grande maioria, né, Luiz, por interesses financeiros, e também não só por interesses financeiros, mas eu estou falando em relação a vaidade também pesa muito, orgulho. Vaidade, orgulho, né? E a hipocrisia, as pessoas, de um modo geral, elas agem hipocritamente, né? Dão abraços e tapinhas nas tuas costas, na tua frente, você vira as costas. Nossa, você chega a sair daquele ambiente ali carregado. Eu nunca gostei de hipócrita. Se tem uma coisa que eu tenho ojeriza é por hipócrita, rapaz. Eu também. E olha, dentro de centro espírita, o que tem de hipócrita é uma enormidade, rapaz. É impressionante. Era para participar da nossa live hoje uma senhora chamada Dona Rosa Maria. A Dona Rosa tem, acho que 80 anos, 80 e poucos anos. E ela foi praticamente expulsa do centro espírita, que ela frequentava mais de 40. Sabe? Aquele negócio quando os jovens assumem a direção do centro, só velho só atrapalha, dá um jeito de... Foram pressionando ela, colocaram ela num canto, encurralaram ela falou, bom, então eu estou saindo, já que não pode. E eu falei, exatamente isso que eles queriam, exatamente isso que eles querem. Eles são os hipócritas, né? Entendeu? Em vez de valorizar a experiência da pessoa, né, de pedir ajuda para a pessoa, não de expulsar a pessoa do centro, de pedir ajuda, fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então nós estávamos numa reunião, a primeira reunião convocada, convocamos o centro espírita todo para participar de uma reunião de final de ano, eu era presidente da casa, expusemos tudo que tínhamos que expor e tal, inclusive uma mudança que fizemos no estatuto e tal. E no final da reunião a gente foi nos dirigimos à cozinha do centro para tomar um café. O sujeito veio bateu nas minhas costas e tal. Estou vendo que você é do ramo, você sabe o que você está fazendo, você conhece e tal. Olha, amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro muito mais a crítica do que o elogio. Sabe? Vai tomar banho, rapaz. Eu sei quem é você, rapaz. Eu sei que por trás... Você é uma cobra. Eu sei que por trás de você... Só tem porcaria, não tem nada que preste, entendeu? Eu sei, porque esse cara foi um dos articuladores que fez com que eu fosse mandado embora do centro espírita e taxado como ladrão, entendeu? Depois ficou provado por A mais B que eles estavam falando mentira, que era mentira da parte deles. Tinha muito dinheiro no caixa, nada foi desviado, muito pelo contrário, entendeu? Estava tudo... Claro, na contabilidade do centro não era feita há mais de 10 anos. Nós reativamos... O que é ambição e inveja, né? Inveja. A arma do invejoso é exatamente essa, né? Quando o cara é incompetente, ele inveja, né? A gente vê todo dia isso aí. Infelizmente, né? Todo dia a gente está vendo isso. Olha, Luiz, eu acho que para ser a nossa primeira experiência hoje, né, com tema livre aí, mesmo não tendo, e é natural até que se compreenda, né, isso, a participação de muita gente, eu acho que é sempre válido falamos aqui de temas gerais, entramos evidentemente nesses temas associados ao que nos cabe, que é o Espiritismo, mas eu acho que foi bastante produtivo assim, para a gente ter uma né, até para as pessoas que vão acompanhar isso depois aí nas redes sociais e possam entrar aqui e discutir com a gente, que foi a ideia desde o princípio, né, de entrar com perguntas, entrar com questionamentos para a gente buscar, através do teu conhecimento, buscar esclarecer essas pessoas. É isso mesmo. Mas tá bom. Acho que podemos encerrar, né? Eu acho que sim, né? Já está aí no horário, são 9h05 já, né? 9h05, já podemos encerrar. Vamos lá, vamos fazer a nossa costumeira prece de encerramento. Vamos lá. Vamos então unir o nosso pensamento
mentalizar a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, para agradecê-lo imensamente por esta oportunidade, a oportunidade de aqui estarmos reunidos para discutirmos à luz do Espiritismo as questões da vida. Agradeço-vos, Senhor, por esta oportunidade e peço as tuas bênçãos para todos nós. Auxilia-nos, dá-nos a força necessária para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda a coragem de transformar a nossa vida moral, a nossa conduta moral para melhor, fazendo com que possamos respeitar o nosso próximo com o máximo de profundidade possível, respeitar sempre o nosso próximo, aprender a respeitar o nosso próximo, que é o objetivo da nossa vida. Assim, Senhor, agradecidos que estamos, agradecidos a todos os bons espíritos, aqueles que fizeram parte dessa nossa reunião, o nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado essa reunião pública desta noite, e que assim seja.